pensamento nos prazeres do mundo. Isso é um perigo de prisão. Prisão da alma, prisão da mente, dos pensamentos. Davi, uma certa vez, ele orando, disse: Senhor, tira minha alma da prisão. A alma estava presa. Tem gente, irmãos, que quando está num estado depressivo muito alto, ele está com a sua mente presa, escravizada em um pensamento que ele não consegue se livrar. Não consegue se livrar, está ali preso, e aí ele vem com uma tristeza, um desânimo, um choro sem fim, porque ele está com a sua mente, com a sua alma cativa em prisões. Está preso. Muitas pessoas estão com seus pensamentos presos nos prazeres do mundo, direto, esquecendo-se totalmente dos seus deveres para com Deus. Fica, irmãos, totalmente desligado. Irmãos, tem pessoas que às vezes ficam: irmão, o que é que tem na igreja hoje? Ô irmão, hoje tem culto, dia de quarta-feira. Hoje tem culto, dia de terça. Está totalmente desligado. Está com os pensamentos presos em outras coisas. Esquece dos seus compromissos, da sua responsabilidade para com Deus e para com a sociedade. É isso que acontece. Então nós estamos trazendo, irmãos, essa palavra hoje sobre esses princípios que nós não podemos abrir mão, né? Esses princípios. O profeta Abacuque condena a quebra do princípio da justiça com os 5 ais decretados. Abacuque, ele traz isso. Primeiro ai daquele que acumula o que não é seu. Primeiro ai daquele que acumula o que não é seu. Quebra de um princípio, o da justiça. Segundo, ai daquele que ajunta, isso aqui é, ai daquele que ajunta em sua casa bem maus adquiridos. Quebra de mais um princípio. O que seria esses bem mal adquiridos? Vamos puxar aqui na Bíblia, irmãos, Provérbios capítulo 1, versículo 10 ao versículo 14. Vamos fazer essa leitura, deixa eu ler aqui. Versículo 10 diz: Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Não aceites. Versículo 2: Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. É aquele que, não, tem um negocinho bem facinho ali, ó. Vamos lá. Um negocinho bem arrumadinho ali. Uma vez eu vi um cara com um viva voz ligado na parada do ônibus, cheio de todo mundo. Rapaz, lá no metrô tem um cidadão lá, e eu descobri que ele está com 2.000. Eu pego o ferro e tal, e nós vamos lá e nós vamos ganhar esse dinheiro. Então, está entendendo? Convidando uma pessoa para fazer. Versículo 12, né? Traguemo-nos vivos como a sepultura, inteiros como os seus desce a cova. Ou seja, traguemo-los, volta lá, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Versículo 13. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojo. Versículo 14, para nós terminar. Lança a tua sorte conosco, e teremos todos uma só bolsa. Aqui é um dos erros, né? É quando eu posso traduzir isso daqui, irmãos, de outra forma. Seu filho fazendo amizade com o filho do vizinho que não é crente. E aí ele começa a convidar, vamos ali comigo, né? Aí começa a amizadezinha, com pouca. Vamos pegar ali um negócio, o colega meu pediu para me buscar uma encomenda, aí não diz nem o que é. Disse, não vou não. Vamos, cara, eu te dou R$10. Está entendendo? Então são coisas perigosas. O conselho da palavra de Deus é: ai daqueles, né, que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos.
vai ter problema. Vai ter problema. 3. Ai daqueles que edificam a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade. Edifica, mas edifica com morte, né, irmãos? 4. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro misturado à bebida o seu furor. Dá, mas dá com raiva, né? Dá de beber, mas dá com raiva. 5. Ai daquele que diz a madeira, aqui entra para a idolatria. Ai, tem um ai também. Acorda, e a pedra muda. Desperta. Tudo isso são quebra de princípios. É Abacuque capítulo 2, versículo 6 ao 20. Aqui são os ais registrados pelo profeta Abacuque. Tudo isso aqui, irmãos, são ensinamentos para nós guardar no nosso coração. E o 4 diz, tudo que é puro, trazendo para o contexto do capítulo 4 de Filipenses. Tudo que é puro, a palavra grega usada para puro, descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. Tudo que é puro. No Antigo Testamento, a palavra descreve algo purificado de tal maneira que se faz apto para ser oferecido a Deus em holocausto e para o seu serviço, quando se referia aos sacrifícios dos animais. Deus dizia o que para eles? Traga um cabrito puro, primogênito, bonitinho, sem mancha, sem mácula. Era assim que ele dizia. Traga perfeito. Então aqui fala tudo o que é puro. Quando Deus ordenou a Páscoa para o povo hebreu, ele diz, o cordeiro será sem defeito ou sem mancha. Cordeiro sem defeito, sem mancha. Mancha ou um cordeiro macho, né, de 1 ano. Era isso que ele dizia lá em Êxodo 12, versículo 5. Por exemplo, quando estabelece em 1 Timóteo 3, o perfil do líder espiritual, Paulo começa dizendo, é necessário, portanto, que o bispo, ou seja, o líder, o bispo, seja irrepreensível. O pastor Adail falou aqui no dia da posse, o que é irrepreensível? Irrepreensível não quer dizer que seja uma pessoa que nunca erre, não. Mas irrepreensível seja uma pessoa, meus amados irmãos, que mesmo quando erra, reconheça. Peça perdão. Peça desculpa. É o irrepreensível. Está entendendo? Ele mesmo reconhece seus erros, as suas falhas. Esse é um princípio que não pode ser alterado no que costumamos chamar de a ética do obreiro. Irrepreensível. Basta ler com atenção, irmãos, o Salmo 24. Tem um texto que diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração, né? É os que subirão ao monte do Senhor. Aleluia. Irmãos, como é que alguém pode ser dessa forma? É a pessoa que confia em Deus, irmão, está sempre ali nos pés do Senhor, buscando de Deus, lutando por uma perfeição. Sabemos que essa perfeição máxima será depois do arrebatamento ou da ressurreição dos mortos. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que hoje ser melhor do que ontem. Ser mais crente do que ontem. Não é para estar voltando para trás. Não é para estar voltando para trás. Tudo que é amável. Irmãos, eu tenho... fazer agora em dezembro, final do ano, 24 anos, se não me sai a memória, de crente. Nunca precisei de ser disciplinado. Nunca precisei de estar sendo chamado a atenção. Como crente, mesmo sendo membro, sem ser obreiro, gostava de sempre chegar cedo, sempre ajudar em alguma coisa. Procurava sempre estar na posição certa, para não precisar de eu estar sendo repreendido, ser chamado a atenção. Porque quando a gente vive dessa forma, meus irmãos, nós estamos vivendo irrepreensível. Não precisa ninguém estar repreendendo a gente. Não precisa. Porque quando alguém me repreende eu estando certo, aquele que está me repreendendo é que vai correr um risco.
porque eu estou certo, eu estou direito. Se alguém tentar me aplicar uma disciplina assim eu estar merecendo, aí vai ser com ele e Deus. Ele e Deus. Eu não posso pagar pelo aquilo que eu não fiz. Então nós temos que sermos irrepreensível. Aleluia. Quinto, tudo que é amável. Olha, irmãos, que palavra abençoada. Tudo que é amável. Parece que a melhor tradução seria tudo que é agradável. Tudo que é amável, tudo que é agradável. É aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que colocar o nosso coração. Colocar o nosso coração. O termo amável ou agradável sugere tudo o que suscita amor. Irmãos, a nossa vida, ela tem que, aonde nós vamos vivendo, morando, aonde nós estamos, tem que gerar amor, gerar coisa boa. Eu não sei se os irmãos já viram algum tipo de crente, eu já vi, não aqui, que se tiver 2 ou 3 aqui, bem tranquilo, feliz, conversando, e o camarada aparece, eles já se calam. Alguém talvez até diga assim, vixe, né? Então essas pessoas que são assim, tem que se avaliar, tem que olhar para si e perguntar para si, para Deus, Deus, o que eu preciso fazer para mudar? Eu preciso mudar, eu não posso permanecer assim. Tem pessoas, irmãos, que parece que aonde chega, azeda o ambiente, tira a paz das pessoas. Tem crente que eu conheço, irmãos, que tem prazer de tirar a paz. Aonde chega, em vez dele suscitar o amor, ele suscita a contenda, a confusão. Então está errado. Então eu estou trazendo hoje uma doutrina falando sobre os princípios e a ética. A ética. Precisamos aprender isso. Há crentes que vivem sofrendo porque alimentam no coração a vingança. Irmão Joaquim, você não tem não, assim, às vezes quando alguém faz mal com você, não, irmão. De jeito nenhum. Se for para mim infartar, por causa de estar guardando mágoa, vontade de me vingar de quem quer fazer alguma coisa contra mim, porque eu transfiro para o Senhor, para limpar o meu coração. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Uma aldeia de índios, segundo o missionário, foi invadida, e aquele índio maior correu para um monte, se escondeu atrás de uma pedra, e um dos seus servos estava pertinho dele, e ele, vendo os seus inimigos tocando fogo nas suas aldeias, tudinho, e matando gente, queimada e tudo, ele dizia assim, se eu fosse Deus, se eu fosse Deus, e o rapaz tocou no ombro dele e disse assim, se o Senhor fosse Deus, você faria o quê? Eu ia entender porque é que está acontecendo. Não era para se vingar. Se eu fosse Deus, eu ia compreender por que que isso está acontecendo. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida. Eu conheci um cidadão que quando alguém dava uma palavra dura, pesada, ele dava um grito lá no meio da igreja. É para tu, crente. Ora, mas é para tu. Ele já estava achando alguém para acusar, né? Então tem crente, irmãos, que sofre porque alimenta no coração a vingança. Irmãos, quem alimenta a vingança no coração, carrega um inimigo com ele. Você sabia disso? A pessoa que alimenta mágoa, vingança, se ele chegar num ambiente e ver o seu inimigo, ele incha logo. Fica vermelho. E aí ele diz assim, meu dia hoje acabou. Meu dia hoje acabou. Eu estava fazendo uma análise sobre esse tipo de pessoas e fiquei pensando. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pensando nisso, eu penso que Jesus Cristo ele é o caminho, ele é a porta. E fico pensando que essa porta só dá para passar um, de cada vez. Só um. Como é que a pessoa vai passar nessa porta carregando um inimigo, irmão, nas costas? É um fardo pesado carregar o inimigo. Chega lá e engancha na porta, não entra. É uma lei do mundo espiritual, irmão.
Tem que quebrar essa lei, tem que ser quebrada, tem que sair. Em vez de atrairmos para si o amor, irmãos, atrai a amargura, o ressentimento. Tem muita gente assim. Vive, olha, irmãos, eu contei aqui, eu acho que eu contei um dia desse. Eu conheci uma irmã, ela ainda era nova convertida, talvez dá para a gente entender, mas ela não tem jeito de quem muda muito fácil, não. E ela era intrigada da outra irmã, intrigada mesmo. E um dia, o esposo dela me contou. Um dia ela disse assim, ó, se for para mim ir para o céu e ter que falar com aquela irmã, ela disse que preferia ir para o inferno. Será que ela tem noção do que é salvação? Né? Depois disso eu trouxe umas doutrinas bem legal sobre esse assunto, aí graças a Deus que elas quebraram a barreira e rompeu-se com aquela maldição daquela intriga. O escritor da carta aos Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que ter paz com todo mundo, irmão. Todo mundo. Vocês já viram a história do velho sábio? Professor de artes marciais, já idoso, bem velho, tinha uma academia. E chegou um cidadão que veio da cidade grande, tinha aprendido muitas coisas. Disse, hoje eu vou desmanchar aquela academia, vou dar uma pisa naquele professor velho, para ele aprender. Chegou lá, os alunos todos se levantaram, o cabo entrou furioso e disse tanta coisa com o velho. O velho cruzou as duas mãos para trás e deixou ele esvaziar. O senhor não sabe, o senhor é isso, é aquilo, terminou. Irmão, o homem falou tanta coisa e ele só caladinho, com as mãos para trás. Quando o homem terminou, esvaziou, ele perguntou para ele, o senhor terminou? E ele pensava que o velho ia reagir para eles brigar, né? Ele disse, se o senhor tiver terminado, eu quero pedir que o senhor saia, porque eu tenho um serviço a fazer. Eu tenho meus alunos aqui para mim. E ele ficou envergonhado e saiu. E os alunos disseram, por que o senhor não deixou nós dar uma pisa nele? Por que o senhor aceitou lhe dizer tanta coisa ruim de você? Ele disse para os seus alunos, eu quero que vocês aprendam uma coisa. Vocês acham que o que ele estava falando eu sou? Aí eles disseram não. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele estava falando apenas aquilo que ele é. Tudo que estava dentro dele, ele falou. Não é eu. Terminou, foi embora, acabou-se, eu estou aqui do mesmo jeito. Então a sabedoria, irmãos, ela traz para a gente essas reações maravilhosas. Alguém chega para você e diz, às vezes tem aquele que às vezes dá aquela diretazinha bem pertinho de você, sabendo que você é crente. Eu sei que esses crentes aí nenhum presta. É porque são crentes. Você, irmão, entra no ouvido e sai no outro. Nem liga. Ora, se isso vai lhe atingir, vai não, irmão. Vai não. Então é o que diz aqui o escritor a carta aos Hebreus, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Olha o que ele está dizendo aqui aos Hebreus, né? Ele diz que é para a gente ter muito cuidado, para não ser também muito faltoso, né? Para que você não venha se separar da graça de Deus. Glória a Deus. Os crentes da igreja primitiva eram, sem dúvida alguma, agradáveis. Lá da igreja primitiva, eles louvavam a Deus e contavam, e cantando, né? E contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, eles louvavam a Deus e eles eram simpáticos, eles eram alegres, viviam em comunhão, né? Viviam em comunhão. Sexto, tudo que é de boa fama, tudo aqui só dentro do versículo 8, tudo que é de boa fama.
também pode ser tudo que é de boa reputação. Podemos clarear esse princípio, irmão, com a palavra de Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, que diz: é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Testemunho, irmão. Lá dos de fora. Não precisa você falar, não. Deixa eles olhar para você, que eles vão dar testemunho de você. Os que estão lá fora. Abraão era respeitado entre os povos pagãos por causa de sua postura como amigo de Deus. Amigo de Deus. Eu escuto muito testemunho das pessoas mais velhas dizendo como era que eram os crentes no passado. Lá se vê os crentes, os santos de Deus, né? Tinha muita gente que não queria ser crente, sabe por quê, irmãos? Porque eles tinham preocupação de não conseguir ser tão santo. Conseguir ter uma postura tão boa. Rapaz, eu quero tanto, mas eu não tenho força. Aí precisa a gente ensinar. Não se preocupe, que o Espírito Santo vai tratar de você, né? O cristão, irmãos, nos lábios do próprio Cristo, é luz do mundo e sal da terra. Aleluia. O cristão é assim. Será que a nossa fama, lá na comunidade, lá no bairro que nós estamos morando, na rua que nós moramos, no local que nós vivemos, dentro e fora da igreja, ela é boa ou ela é má? Há uma pergunta aqui. Como é que é a nossa fama? Como é que as pessoas nos observam? O que eles falam de nós? Eu conheci um irmão, não conhecia, dono de uma ótica, aí fui lá consertar um óculos do meu menino, aí deixei o óculos, voltei dias depois, quando eu cheguei lá, sem eu falar nada, que eu ando na minha simplicidade, ele disse: irmão Joaquim, você é muito conhecido, né? Eu disse: é mesmo. Ele disse: ô irmão, o pastor tal lhe conhece, o obreiro tal lhe conhece, o irmão não sei de onde, fulano tal lhe conhece, parece que todo mundo lhe conhece, né? Mas falando de coisa boa. Porque se nós estiver sendo visto de uma forma diferente, aí nós temos que ter cuidado. Nós temos que analisar. Estou terminando. Será que os nossos parentes e amigos podem dizer de nós o que a sunamita disse de Eliseu para o seu esposo? O que foi que ela disse para ele? Você lembra? Ela disse para o seu esposo: olha, eu observo que esse homem é um homem de Deus. É um homem de Deus. Eles até ajudaram ele, né? Vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aleluia. O que as pessoas estão falando de nós, né? Que eles falam de nós. Vamos já concluir. Examinamos até aqui, irmãos, os 6 princípios da ética cristã. Os 6. Se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Vamos aplicar o nosso... Quando eu estava estudando isso aqui, irmãos, eu fiquei maravilhado. E dizendo: ô Jesus, me perdoa, porque tem hora que eu falto no controlar o pensamento. A gente pensa nas ocupações do dia, nas responsabilidades, né, irmãos? Naquilo que nós vamos pagar. Aí eu disse: ô Jesus, me perdoa. Aí quando eu estava estudando isso aqui, irmão, há uns dias que eu não voltava a orar pela madrugada, eu disse: rapaz, aí comecei, foi dormir mais cedo, para me acordar de madrugada para orar. Voltando a orar de madrugada de novo, para manter o pensamento, a mente, nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus. É isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Esses princípios, irmãos, se integram nos verdadeiros valores da vida. Os verdadeiros valores. Pensar nessas coisas significa torná-las na vida, ou seja, na devida conta. Isso é levar a vida a sério, a vida de crente. Levar a nossa vida a sério. Se esses princípios são dignos, então tornemos-los parte da nossa vida.
Se esses princípios são dignos, ele tem que fazer parte da nossa vida. Tem que fazer parte. Às vezes a pessoa diz assim, irmãos, a pessoa prega uma palavra, né, que nem eu estava conversando hoje com um irmão, ele era até daqui do pastor Carlito, ele estava me dizendo, irmão, tantos pregadores do Gideão, que terminavam aquelas grandes mensagens, ia para um local beber cerveja, ia se prostituir. Grandes homens foi fragado, até o filho do Cizinho Bernardino foi desmascarado bebendo cerveja. Por quê, irmãos? Porque não aplica o que prega nas suas próprias vidas. Às vezes tem um conhecimento teológico tão grande, mas quando vai viver na prática, as suas condutas não condiz com o que eles pregam, com o que eles ensinam. Porque o melhor ensinamento, irmãos, o melhor ensinamento é com a nossa vida. A nossa forma de viver é o melhor ensinamento. É a pessoa olhar para você e dizer assim, rapaz, esse irmão é um crente, é um servo de Deus. É a pessoa, irmão, vamos procurar o irmão Antônio para nós conversar com ele. Vamos procurar o irmão Pedro, a irmã Meire, as irmãs. Por quê? Porque você prega com a sua conduta, com o seu comportamento, com a sua vida. Com base no que foi falado hoje, vamos refletir um pouco. Eu separei aqui algumas coisas para nós terminar, só 3. Primeiro, costumes e princípios. Quais os meus valores entre costumes e princípios? Aonde é que o que nós valorizemos mais? Nós temos que valorizar os princípios, porque costumes mudam. Eu estava falando uma vez, o pastor Antônio José disse assim, irmãos, não se preocupe com os crentes da Congregação Cristã do Brasil, porque eles saúdam com a paz de Deus. Nós saudamos com a paz do Senhor. Aí o pastor explicou, quem é que está certo e quem é que está errado? Todos estão certos. Ele lá dentro da sua igreja com os seus costumes e nós com nossos costumes. Tem alguém que diz assim, as palmas louvam o Senhor. Agora é errado se ele chegar aqui e quiser aplicar entre nós que não temos esse costume. Mas eles não estão errados dentro da igreja dele. São costumes, eles mudam. Tem uma tribo de índios que os crentes lá, eles são crentes, mas ainda vivem apenas com cipó amarrado na cintura. É cultural. Quem sabe um dia eles mudam. Segundo, dentro e fora da igreja, tudo é a mesma coisa? Outra pergunta. Estamos terminando. Dentro e fora da igreja, tudo é a mesma coisa? O que nós somos na igreja, somos fora dela também? Porque nós estamos fazendo apenas uma avaliação dentro do que foi pregado. Como é que nós somos vistos lá fora? Às vezes a gente vê crente lá fora dizendo palavrão desse tamanho. Eu nunca gostei de dizer palavrão, nem quando eu não era crente. Aprendi com meu pai. Meu pai disse, meu filho, se tu levar uma topada e arrancar a cabeça do dedo, não diga palavrão. Eu conheci um amigo meu que quando os irmãos deles fazia raiva a ele dizia, esse seu Djongo, mas não dizia o nome do bicho. Ele não era crente. Então nós temos que aprender a ter controle na nossa língua, no que nós falamos. Como é que nós somos lá fora? Para nós terminar, terceiro, será que estou vivendo a vida cristã de modo excelente? Como é que é a minha vida cristã como crente? Como é que eu estou vivendo a minha vida cristã? É para nós avaliar a nossa vida. Só para nós fazer a avaliação mesmo da nossa vida. Como crente, nós temos fragilidade? Temos. Temos defeitos? Temos. Mas nós temos que ser parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso falando-se do caráter de Deus. Temos que ter caráter. Respeitar a criança, o senhor de idade, a senhora, a jovem, a mulher casada. Preguei muito sobre isso.
Porque quando eu assumi a igreja a primeira vez, eu ouvi uma irmã dizendo assim: os homens são todos iguais, nenhum presta. Ela disse isso. Não confio em pastor. Aí ela disse isso. Eu falei nada não. Eu já era conhecido lá da igreja desde 1998. Passei 9 anos dirigindo essa igreja. Hoje eles são nossos melhores amigos. Tanto meu como da minha esposa. Casei a filha dela. Chorando disse para mim que não casaria se não fosse eu que fosse dar as bênçãos do casamento. Porque segundo ela, eu conheci ela quando ela era criancinha. Até chegar e noivar e casar. Nós temos que ter esse caráter, irmãos. Porque se eu não tiver esse caráter, eu não pego esse microfone e nem assumo essa responsabilidade. Não assumo essa responsabilidade. Porque eu acho que quando o crente ele não tem essa capacidade, esse caráter, não queira assumir esse compromisso de tentar cuidar do rebanho do Senhor. Do Senhor. Temos que saber entrar e sair. Deus abençoe todos nós com essa palavra. Deus abençoe todos nós. Amém? Somos gratos a Deus, irmãos, pela presença dos irmãos. Me sinto feliz. Quando for orar, ore pela minha esposa. Está um pouco enferma já há alguns dias. Mas eu creio que daqui para sábado ela vai estar com saúde. Glória a Deus. Irmãos, sábado o culto vai começar mais cedo.